Na nossa última aula, nós começamos a tratar o que foi a Reforma Protestante e a nossa ideia agora, nessa aula parte 2 é justamente tentar apresentar alguns dos outros reformadores que ajudaram Martim Lutero a questionar os dogmas que a Igreja Católica havia colocado. Nesses dois reformadores que nós vamos ver hoje é o João Calvino, né, criador da Igreja Calvinista, e o Henrique VIII, criador da Igreja Anglicana. A ideia aqui também é pensar como foi que a Igreja Católica ela reagiu ao movimento de reforma e quais atitudes essa tomou em relação a esse movimento. Então, a primeira coisa que o primeiro reformador que a gente tem que pensar, né, é o João Calvino, né? O João Calvino é um suíço, né? Eu falei um pouco dele na última aula. Ele também defendia as ideias do Lutero. Entretanto, sua principal colaboração ela vai na esteira da ideia de combater as práticas anticapitalistas da Igreja Católica, né? Só relembrando, a Igreja Católica considerava o lucro uma forma de pecado, porque ele era tido como usura, e isso impedia que os burgueses católicos desenvolvessem sua atividade sem ter um certo temor de ir para o inferno, né? A ideia do Calvino foi justamente atacar essas ideias anticapitalistas, né? Fato que inclusive fez que ele fosse apoiado pelos burgueses, né? Então, quais eram as ideias de Calvino? Calvino entendia que a primeira coisa é que o lucro ele deveria ser reconhecido como esforço do trabalho, né? Então, essa era uma das formas, isso foi uma ferramenta que o Calvino utilizou para justamente habilitar o lucro como uma coisa que não era pecado, né? Então, a ideia dele foi tomar isso em relação ao trabalho, né? E era a partir desse trabalho, né, e da ideia de que havia uma predestinação, né, que tudo aquilo que ocorria na vida do fiel era um desígnio da vontade de Deus. Então, se aquele sujeito tinha obtido muito lucro através do seu trabalho, era porque, de certa maneira, Deus tinha permitido a esse alcançar tais riquezas. Então, essa forma foi a forma que o Calvino utilizou para habilitar o lucro como sendo um valor que não era pecado, né? Mas esse lucro ele não podia ser gasto de qualquer forma, né? Calvino pensa numa ideia de moralização a partir do uso da riqueza, né? Então, se a riqueza representava o poder de Deus na vida dos homens, essa riqueza não poderia ser gasta de qualquer maneira. Ela teria que ser gasta de uma forma em que as pessoas pudessem ver a glória de Deus no processo. Então, por exemplo, essa riqueza não poderia ser gasta com glutonaria, né, com bebedeiras, com festanças, né, com a ostentação, não. Essa riqueza deveria ser utilizada para a caridade. E tudo aquilo que não fosse utilizado deveria ser guardado, deveria ser poupado, né, como uma forma de acumulação. Inclusive, segundo um autor que trabalha com essa ideia do protestantismo, né, que vai justamente pensar como é que o protestantismo ele esteve na base de uma acumulação da riqueza, né? Justamente porque ele cria essa ideia de que o dinheiro não pode ser gasto de qualquer forma, né? É preciso que haja uma economia. O Calvino, né, eu já falei que a riqueza era reconhecida como uma forma de engrandecer Deus, então basicamente já falei sobre isso, né? O Calvino ele vai defender uma ideia de predestinação, ou seja, tudo que acontece na vida do homem é resultado da escolha de Deus, inclusive a salvação, né? A salvação, quem escolhe quem será salvo e quem não será salvo, né, não depende da pessoa, mas depende simplesmente da vontade de Deus. Então, existem aquelas pessoas que estavam predestinadas a ir para o céu e aquelas pessoas que estavam predestinadas a ir para o inferno. As pessoas que estavam predestinadas a ir para o céu, basicamente a glória de Deus se manifestava no enriquecimento dessas populações, né? Enquanto os outros grupos eles iam cada vez mais pelo afastamento de Deus, eles não tinham acesso a essas riquezas, né? Claro que isso é uma ideia que acaba justificando a diferença social, né? Mas o que estava em jogo era justamente essa reabilitação do lucro que a Igreja Católica interditou por muito tempo.
No que diz respeito a Henrique VIII, né, na Inglaterra, né, Henrique VIII, diferente de todos os outros, ele é um monarca. A reforma na Inglaterra ela acontece, se inicia por questões pessoais, né? O Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, né? Essa não tinha, não conseguia ter com eles herdeiros do sexo masculino que pudessem assumir o trono inglês. Então, o Henrique VIII conversa com o Papa e pede uma anulação do casamento que ele tinha, com a ideia justamente de casar com uma amante, a Ana Boleta, né? O Papa ele vai negar essa separação. E aí é que o rei ele vai acabar utilizando de todo o seu poder, né, juntamente ao parlamento, para separar o Estado inglês da Igreja Católica, né? Então, ele faz isso através do ato de supremacia, né? Em 1534 esse ato foi aprovado pelo parlamento e ele basicamente faz algumas coisas, né? Ele separa o Estado inglês da Igreja Católica, né? Justamente criando inclusive uma outra igreja, que é a Igreja Anglicana, né? Essa igreja vai ter o Henrique VIII, né? Ele vai se autonomear como líder dessa igreja, sendo que essa liderança ela também tem uma posição hereditária, ou seja, todos os monarcas da Inglaterra, eles são líder da Inglaterra, mas eles também são líder da Igreja Anglicana, né? E isso foi passando de geração em geração, né? Inclusive tem uma série da Netflix sobre a família real inglesa, né? The Crown. Nessa série fica bem claro como a Elizabeth II ela acaba assumindo esse papel de liderança da Igreja Católica, né? E, por fim, o ato de supremacia também vai confiscar as terras da Igreja Católica dentro do Estado, dentro do território do Estado inglês, né? O que significa, de certa forma, uma expulsão do clero, né, da Igreja Católica e também daqueles católicos mais ferrenhos, né, que passaram a estabelecer disputas com os membros da Igreja Anglicana. Então, qual foi a resposta da Igreja Católica para o movimento reformista, né? Foi a Contra-Reforma. Esse nome já diz muita coisa, né? Então, a Contra-Reforma ele foi um movimento da Igreja Católica que envolveu a construção de ações para tentar conter as perdas de fiéis católicos para as ideias protestantes, né? E isso foi feito especificamente através da construção de um concílio que ficou conhecido como Concílio de Trento, né? O Concílio de Trento ele durou entre 1545 e 1564, né? E ele basicamente vai defender algumas coisas que tem a ver com aquilo que os protestantes questionavam, né? Então a primeira coisa que eles defenderam foi a moralização do clero, inclusive reforçando a ideia do celibato dos padres, né? Ele manteve os 7 sacramentos combatidos pelos protestantes, né? Continuou com os cultos a Maria e aos santos, justamente porque essa era uma... então veja, esse era um questionamento da igreja protestante, dos protestantes, mas a igreja católica não muda em tudo, né? Ela muda apenas em alguns aspectos, né? Então, ela preserva a ideia de que a salvação ela vem pelas obras, ou seja, os bons católicos que desejam ir para o céu, eles precisam ter práticas que sejam condizentes com isso, principalmente através de valores como a caridade, né? E aí tem uma questão, o Concílio de Trento ele retoma o Tribunal do Santo Ofício, ou seja, ele vai retomar a Inquisição como forma de caçar os seus opositores. Então, por exemplo, alguns grupos protestantes foram processados pelo Tribunal da Inquisição, ou pelo menos católicos que se manifestavam favoráveis a essas ideias, né? Eles chegaram a ser chegaram a ser acusados pelo Tribunal do Santo Ofício e serem julgados, né? Aí, para quem não lembra, o Tribunal da Inquisição basicamente pratica a tortura como forma de fazer as pessoas reconhecerem, assim, bem entre aspas, os seus erros, bem entre aspas, né? Que no final das contas era só uma questão de discordar da Igreja Católica. O concílio também vai criar o Index, né? O Index é uma lista, né? Uma lista de livros que os católicos não deveriam ter acesso, né? Dentre elas, inclusive, as próprias Bíblias traduzidas para
as línguas vernáculas, né? Ou seja, para as línguas que não eram sagradas, né? E a língua sagrada aí da época é o latim, todas as outras são não sagradas, né? E por último, a Igreja Católica vai proibir a venda de cargos eclesiásticos e indulgências. Isso foi por demais importante porque acabou de fato representando aí o que foi esse contato entre a Igreja Católica e os protestantes, né, e seus questionamentos relacionados a como a igreja se portava. E aí você tem as consequências. Quais são as grandes consequências da reforma protestante, principalmente para a gente pensar a questão dos nossos dias, né? A primeira coisa é que ela deu um pontapé inicial para a discussão a respeito da liberdade religiosa, principalmente porque passou a questionar aquela única fé que existia, que era a fé católica, dominou toda a Idade Média e vinha entrando pela Idade Moderna, né? Então ela passou a ser questionada e permitiu o surgimento de outras igrejas, né? Como é o caso que eu estou demonstrando aí, igreja luterana, calvinista e anglicana, né? Para além disso, possibilitou a tradução da Bíblia para diversas línguas vernáculas, inclusive a gente tem acesso hoje a esse material que foi traduzido nesse momento, né? E por último, você pode pensar como a tradução das Bíblias para a linguagem vernácula, ela colaborou com a formação de uma língua nacional, principalmente porque passou-se a identificar os grupos que liam ou que conheciam a mesma língua, e isso foi determinando quem pertencia a uma determinada nação. Então, basicamente, você tem aí, com essa história da língua nacional, o reforçador da construção dos estados monárquicos. Então, é hora da atividade.